Fala galera, nessa aula nós vamos aprender como efetuar a leitura de dados, que nós vimos que tem duas formas de alterar o valor da variável, com atribuição e com leitura, mas nós não vimos leitura, vamos ver agora. Vem comigo. Vamos ver o que é essa leitura de dados. Para fazer a leitura de dados, vamos precisar utilizar o comando scanf, juntamente com o operador e comercial. Vamos estudar sobre a formatação que a gente vai ter que utilizar para fazer a leitura de dados e codificar alguns exemplos de leituras. Vamos lá. A leitura de dados possibilita que o programa armazene informações digitadas pelo usuário. Sem a leitura de dados, um programa seria estático, ou seja, sempre faria a mesma coisa com os mesmos números. A leitura de dados vai possibilitar o usuário digitar uma informação e o programa trabalhar com a informação que esse usuário digitou. Por exemplo, imagine uma calculadora sem leitura de dados. Isso quer dizer que seria uma calculadora que você não poderia colocar suas fórmulas, sempre calcularia a mesma fórmula. Então, a leitura de dados possibilita que você coloque a fórmula que você quer calcular na calculadora e essa calculadora calcule para você. Para a gente utilizar leitura, nós vamos ter que ver o comando scanf. O comando scanf, pelo próprio nome já diz, é um scan mais f. Scan de leitura, de ler, f de função, de um comando, de um procedimento. Então, o comando scanf vai possibilitar que o programa solicite informações para o usuário e atribua esses valores para as variáveis. No comando scanf, devemos informar uma formatação que queremos ler e as posições de memória que vamos guardar os valores. Então, vai ser nessa formatação aqui. Scanf, você vai dizer a formatação, depois você vai dizer as posições de memória. Nós vamos ter que utilizar o operador e comercial. Por quê? Porque quando nós escrevemos o i comercial antes de uma variável, em C entende que nós queremos a posição de memória daquela variável. Então, sempre que a gente for colocar uma variável no scanf, ou seja, pedir para o computador armazenar uma informação dentro daquela variável, nós temos que utilizar esse i comercial antes, para especificar que nós queremos que o computador armazene informação na mesma posição de memória que a variável está ocupando. E na formatação, nós vamos utilizar de forma semelhante ao printf, utilizando %, um tipo para especificar que queremos ler um valor de um determinado tipo. Semelhante ao printf, se a gente vai usar %d ou %i para int, %f para float, %c para caracteres. Estou aqui no CodeBlocks, vou criar um arquivo, file, new, empty file, vou colocar aqui scanf.c, que vai simbolizar que o nome do meu arquivo é scanf e ele é um arquivo que vai guardar um arquivo em C. Salvar, vou aproximar aqui para a gente, colocar nossa biblioteca de leitura escrita. Você sempre tem que se lembrar de colocar essa biblioteca de leitura escrita se você quer ler ou escrever alguma coisa no seu programa. Colocar aqui nossa função principal e vamos escrever nosso código aqui dentro dessa main. Beleza? Então vamos. Vamos declarar aqui duas variáveis, uma int a e uma int b. Para declarar as duas variáveis, nós já vimos que tem duas formas, né? A gente pode fazer nesse modo, que eu estou colocando uma variável em cada linha, mas já que elas são do mesmo tipo, eu posso colocar as duas na mesma linha, colocando uma formatação que é int e depois os nomes das variáveis separados por vírgula. Beleza. Aí você escolhe qualquer uma das duas para você fazer, que você vai estar declarando duas variáveis. Declarando duas variáveis, você está pedindo para o computador separar dois espaços de memória, uma para você utilizar com uma variável com nome A, outra para você utilizar com uma variável com nome B, e também quando você faz isso, o que você está dizendo? Você está dizendo para o computador, está lá uma região de memória com várias memóriazinhas. Aí você está dizendo para ele pegar uma delas para ser a variável A e outra dela
para ser a variável b. Então, sempre que a gente vai pegar e utilizar o A, na verdade a gente vai estar utilizando o que tem nessa região de memória, o que a gente vai estar utilizando o B, na verdade a gente vai estar utilizando o que tem em outra região de memória. Agora, vamos prosseguir aqui. Para fazer a leitura de dados, a gente utiliza o scanf. Então, scanf, ponto e vírgula. Aqui, entre as aspas do scanf, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar uma formatação. Uma formatação nós vimos que coloca entre aspas duplas. E depois nós vamos colocar quais são as variáveis. Essa é a formatação básica aqui do scanf, que depois a gente vai ter que alterar aqui a formatação e depois colocar os nomes das variáveis. Agora vamos lá. Na formatação, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar 1% para cada valor que eu quero ler. Se eu quero ler um inteiro, coloco 1%D. Então, eu vou colocar aqui 1%D no scanf. E aqui eu vou dizer qual é a região de memória que eu vou guardar aquele inteiro. Por exemplo, posso colocar A. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, nesse scanf, nesse %D, leia um inteiro. E esse inteiro, guarde na posição de memória. Veja que tem esse comercial, então posição de memória da variável A. É isso que eu acabei de escrever aqui. Depois de eu ler o A, eu vou imprimir aqui para a gente. Leu 1%D, que vou colocar aqui que ele vai imprimir o A. Beleza, vou só compilar e executar. Digitar aqui um 6. Leu um 6 e digitou leu 6. Então, o que é que aconteceu nesse momento? O que é que aconteceu? Eu pedi para ler um inteiro. Então, onde é que eu vou guardar? Na posição de memória da variável A. Esse 6 que eu li foi para a variável A. E depois eu estou imprimindo aqui leu. E no lugar desse inteiro, eu estou colocando o valor da variável A lá. E o valor da variável A é 6. Então, imprimiu aqui para a gente, leu 6. Agora tira isso aqui. Agora vamos fazer um exemplozinho para ler 2 inteiros. Vamos pegar, tirar esse printf, colocar para ler 2 inteiros. Para ler 2 inteiros a gente pode utilizar 2 scanf, um para ler um A e o outro para ler o B. E eu vou colocar um printf sendo a soma dos dois. Então, só 1%D mesmo, soma igual a 1%D. A mais B. Então, vamos ver o que é que vai estar acontecendo aqui. Eu vou compilar e executar. O programa está pedindo para a gente colocar um valor. Vou colocar 7 aqui. O programa está pedindo para colocar outro valor. Vou colocar 2. O que aconteceu? Esse 7 está indo para o primeiro scanf, que é para essa posição de memória, e essa posição de memória é a mesma posição de memória da variável A. Então, isso faz com que o 7 venha para a variável A, o 2 vem para a mesma posição de memória da variável B. Isso faz com que o 2 venha aqui para a variável B. Aí nisso, na hora que eu vou imprimir a soma, eu vou imprimir soma, um espaço igual um espaço, um espaço igual um espaço, e aqui eu vou colocar 1%D. 1%D significa que vai imprimir um inteiro aqui para a gente. Esse inteiro tem qual valor? O valor de A mais o B. Então, no lugar desse A, na verdade, seria um 7, mais um B seria um 2. Então, o que vai imprimir no lugar desse %D é exatamente essa soma, que é o 9, que apareceu aqui para a gente. Show? Vamos tirar aqui. Então, é assim que a gente faz uma leitura. Se por um acaso fosse um float, se a gente colocasse para guardar valores reais, A e B,
eu não usaria o D, usaria um F. Então vamos colocar aqui um F para dizer que a gente vai ler floats e a soma também vai ser float. Vamos compilar e executar e ver o que vai acontecer. Aqui você tem que ter bastante cuidado quando for ler variável tipo float. Por quê? Porque você vai ter que escrever os números com um ponto. Você não vai escrever vírgula, você vai escrever ponto. Vamos colocar uma vírgula aqui para ver o que vai acontecer. Colocar aqui 2,5 com vírgula. Dá um Enter. Já morreu. Já acabou. Já bugou tudo. Por quê? Porque você colocou uma vírgula. O que a gente queria fazer era esse 2,5 ir para o A e depois a gente ia colocar um valor para o B. Só que como você colocou uma vírgula, ele não sabe o que fazer aqui. E acabou colocando só o 2. Só o 2 aqui veio para o A. O B ficou zerado. E ele imprimiu 2 aqui para a gente. Não era isso. Sempre que a gente quer colocar um valor float, se lembre, tem que usar ponto. Então, vamos compilar e executar. Vamos colocar agora um 2.5. Só dar um Enter. Pronto. O que é que aconteceu? Esse 2.5 foi para a variável A. Agora vamos colocar aqui 1.3. Perceba o que está acontecendo. Esse 2.5 vem para a variável A. Só que aqui eu estou indo para a posição de memória da variável A, que faz com que o 2.5 venha para o A. Aí, esse 1.3 veio para a posição de memória da variável B, que faz com que esse 1.3 venha aqui para o B. E depois, eu estou imprimindo aqui soma igual 1%F. Soma igual a 1%F. %F significa que eu vou imprimir um float e o float é a soma dos dois. Então, eu estou somando 2,5 com 1.3, isso aqui vai dar 3.8, que é o que imprimiu aqui para a gente. Uma outra opção que a gente poderia estar utilizando aqui na leitura é ler dois valores em um mesmo scanf. Para isso, basta a gente simbolizar na formatação. Como é que a gente vai fazer? Vou tirar um scanf e vou fazer a leitura dos dois floats em um scanf só. Então, como a gente vai fazer? Basta na formatação eu colocar outro %F. Então, o que é que eu estou dizendo? Aqui eu estou dizendo que eu vou ler dois float. E depois eu vou dizer quais são as posições de memória que eu vou guardar. Então, como é que está funcionando aqui? Estou dizendo, leia um float. Esse primeiro float guarde na posição de memória da variável A. E depois, leia um segundo float. Esse segundo float guarde na posição de memória da variável B. Aqui eu vou ler os dois valores. O primeiro vai para a variável A, o segundo vai para a variável B. E depois eu estou imprimindo aqui a soma do A mais B. Então, vamos compilar e executar. Colocar aqui um 6.1 e um 7.3 para ver o que vai acontecer. Aqui o 7.3 foi para a região de memória da variável B, que vem aqui para a variável B. E o 6.1 foi para a região de memória da variável A, que fez vir aqui para a variável A. Na hora que eu estou imprimindo A mais B, na verdade está imprimindo 6.1 mais 7.3, que isso aqui dá 13.4. Então, é o que imprimiu aqui para a gente. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. A gente fez um pequeno exemplo de leitura escrita, leitura de uma variável no scanf, leitura de múltiplas variáveis no scanf e escrita novamente de variáveis. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima!